Olá, queridos. Esse, para mim, é sempre um momento muito especial de estar com vocês aqui no Cabeça para Cima, que vai ao ar pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. A gente todo dia repete isso, né? E parece que fica um negócio assim, não precisa repetir mais. Mas sabe que muita gente continua me perguntando, vem cá, mas se eu não tenho sinal de televisão, como é que eu faço para assistir a programação de vocês? Ué, assiste pelo site, nosso site de internet, www.boasnovas.tv. Esse site pode permitir que você nos assista em qualquer lugar que você esteja no Brasil ou no mundo. E você pode usar o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, porque a Boas Novas, onde você estiver, ela pode estar pertinho de você. Ainda tem uma terceira possibilidade, porque se você não tem um sinal, um canal de televisão da Boas Novas na sua cidade, se você não quer assistir pela internet, você pode adquirir um receptor de satélite e receber a Boas Novas de forma absolutamente particular. No nosso site tem as informações de como você pode fazer isso. Se você tiver qualquer dificuldade, faz um contato com a gente coloca um técnico para ajudar você a se conectar com a Boas Novas e poder receber bênção todo dia. Receber bênção. É isso que dizem os nossos telespectadores, que nos acompanham o tempo todo. E nós ficamos muito felizes de poder estar cumprindo a nossa missão, de abençoar a sua vida, levando Jesus até você, levando o amor de Jesus até você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito bom. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação conosco em meu registro diário. Obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que junto com a gente enfrenta ou topa mesmo o desafio de poder colocar Boas Novas 24 horas no ar. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua visão de semear no reino de Deus, de ser um missionário junto com a Rede Boas Novas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele retribua a tua visão e a tua semeadura, fazendo com que ela se multiplique de forma abundante, de todas as formas na tua vida, não só financeiramente não, tá? E principalmente que sejam em bênçãos, em vida plena, vida abundante, vida com Deus. Muitíssimo obrigada a todos vocês mais uma vez. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema muito interessante e que eu tenho descoberto que é um tema que a gente precisa falar muito, muito e cada vez mais sobre ele. Porque a terceira idade é uma época que ela é sujeita, naturalmente sujeita a muitas mudanças, né? Mudança física, mudança psicológica, mudança financeira, mudança social, mudança emocional. Mas tem também um tipo de mudança que acontece sempre nessa época, via de regra nessa época, nesse período da terceira idade, para a qual nós dificilmente nos preparamos para ela e devíamos nos preparar. É uma mudança que, via de regra, ela impacta e mexe com o nosso olhar em relação a nós mesmos, mas mexe também com o olhar da sociedade em relação a nós. Eu estou falando da aposentadoria, isso mesmo, da aposentadoria. Você tem se preparado para a sua aposentadoria? E você que já está aposentado, o que você tem feito com o seu tempo? Tem utilizado de uma forma bacana? Tem curtido a sua aposentadoria? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre vida de aposentado. Começamos com o nosso informativo e já apresento para vocês o nosso time bacana de debatedores. Na aposentadoria, enquanto alguns buscam descanso, outros preferem manter um ritmo intenso. O leque de ocupações possíveis é grande. Vai desde cuidar de filhos e netos até exercer trabalhos remunerados ou voluntários. Ficar em casa parece não ser mesmo uma opção para um número cada vez maior de aposentados. A população idosa do Brasil mais que dobrou nas últimas 2 décadas e, segundo o IBGE, um número elevado de contribuintes desta categoria recebe aposentadoria. Mas dados da Previdência Social apontam que 67% dos idosos que recebem o benefício ainda precisam fazer algum serviço extra para um maior complemento da renda mensal.
Ainda segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 30% dos 29 milhões de aposentados recebiam acima de um salário mínimo. Um quarto deles continuava trabalhando, mas 74% passavam a depender de outras pessoas para sobreviver, 46% dos parentes e 28% de terceiros. Apenas 1% conseguia manter o padrão de vida. Pois é, né? A gente quer falar sobre vida de aposentado, essa questão de aposentado ou aposentadoria que hoje em dia no nosso país é uma questão assim que merece toda a atenção, vem sendo muito discutida e parece que está sendo aí um problema para o governo. Mas hoje nós não vamos focar na questão de seguridade social, isso aí, nós vamos passar por esse assunto, mas não é disso que a gente quer falar, não. A gente quer falar sobre a questão do gozo de vida nesse tempo de aposentadoria, algo que muitas vezes faz com que a gente perca a alegria de viver, ou que a gente então comece até a desfrutar verdadeiramente da vida. Vida de aposentado é o nosso tema. Quero saber como é que você aí em casa tem tocado a sua vida, se você tem se preparado para esse momento e se você está curtindo a sua aposentadoria. Para nos ajudar na reflexão de hoje, eu recebo aqui no estúdio a Sandra Rabelo, ela que é gerontóloga, também coordenadora do projeto de expansão, o UNAT, da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Ela também é presidente do Conselho Estadual do Idoso, aqui no Rio de Janeiro. O UERJ tem que ser no Rio de Janeiro, né? Não pode ser em outro lugar. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça para Cima. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre idosos, né? Sobre aposentadoria, na verdade, a vida de aposentado. Com certeza. É a tua praia. É a minha praia e estou aqui para a gente incrementar esse bate-papo. Isso aí. Estou curiosa para saber as informações que você tem a respeito disso. Vai ser bom. Com certeza. Também conosco, queridos, o Paulo Soares. O Paulo, ele já é aposentado e ele é empreendedor. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer. Muito obrigado. Isso aí. Você está curtindo a aposentadoria ou está só trabalhando, empreendendo? Não, eu estou satisfeito com a vida. Para mim, a aposentadoria foi só um processo natural por ter atingido a idade de aposentadoria e continuo trabalhando normalmente, porque trabalhar para mim é um prazer. Bacana. E eu acho que é por aí que a gente deve pensar. Deve agir enquanto a gente puder, logicamente, né? Enquanto Deus permitir e nos dê saúde para tanto, então tudo bem. Vamos lá. Quero saber já como é que você, se você se planejou para isso, se foi por acaso, como é que você chegou aí nessa nova fase de vida. Mas daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar o nosso terceiro convidado, o Bruno Carneiro, ele que é psicanalista, filósofo e teólogo, também já esteve aqui no Cabeça. Um prazer receber você aqui de novo. Prazer é todo meu, Celeste, estar diante da sua simpatia. Obrigada. Conversando junto com os demais colegas aqui, debatedores, e tratando de um tema interessante e necessário para um Brasil que está envelhecendo. Pois é. Quero dizer também que estou um pouquinho longe de me aposentar, mas já estou refletindo sobre o assunto. Estava conversando aqui com um colega, né? Então, obrigado mais uma vez. Pois é, né? Gente, olha, de fato, eu cada vez me convenço mais da importância da gente se preparar, né? Das pessoas, de um modo geral, se prepararem para o momento da aposentadoria. Uma mudança que acontece basicamente nessa fase de vida chamada terceira idade, né? Muitos, de repente, se surpreendem, muitos acabam tendo que, por contextos econômicos, se aposentar mesmo, né? Aqui no sentido de fechar lá o processo com o INSS, né? Fazer a sua aposentadoria, ou servidores públicos com o instituto, com o órgão que efetive essa aposentadoria, mas na hora desse momento de vida, de aposentar, parece muitas vezes que o mundo cai, né? Que você não sabe o que fazer, que isso deixa você meio perdido. Ou ainda um aspecto de que parece que agora virou moda. Aposentou, tem que continuar trabalhando. Às vezes nem por necessidade, né? Mas parece que virou moda. Como é que é esse negócio? Vamos falar como é que vocês conceituam aposentadoria? Bom, primeiro,
vamos considerar que a aposentadoria é um rito de passagem, como Boa. vários processos da nossa vida, né? Perfeito. Então a gente tem que entender que é um rito de passagem, faz parte da nossa vivência e que haverá um momento em que a gente tem que tomar uma decisão, que é a aposentadoria em si, né? Aham. Sair do mundo laborativo para entrar num mundo mais social, vamos dizer assim, até porque o trabalho não permite exatamente que a gente solidifique as nossas relações, tenha mais tempo para o lazer, às vezes é muito pouco o tempo do lazer. Então, esse processo, que é o que as organizações hoje empresariais estão investindo, né, que é no PPA, ele é um processo hoje necessário, porque o momento em que você tem que se preparar para a aposentadoria é um momento que antecede a sua decisão social. E vale a pena você refletir para o processo antes da decisão final no né, entre aspas, né? No momento em que você vai realmente se retirar daquela empresa, daquela organização para trilhar novos caminhos, como eu tenho certeza que o Paulo fez isso, né? Claro. E é nesse momento que você deve estar realmente preparado. O susto se dá quando você não planeja a sua aposentadoria. Por e isso às vezes até nega, né? E até nega, exatamente, porque algumas pessoas veem no trabalho o sentido total da vida, quando você tem outras opções hoje, até porque o nosso mundo hoje é muito mais dinâmico, né, do que foi no passado. Então a gente tem hoje outras opções interessantes, até o Bruno estava colocando isso antes da gente iniciar o programa, a gente estava conversando, tendo um bate-papo, e o Bruno até colocou essa questão, esse olhar, que eu hoje entendo. Eu trabalho muito com preparação para aposentadoria para empresas, e a gente dá consultoria da UERJ, e eu entendo que o momento é esse, é rito de passagem e deve ser planejado. E aí, Bruno? Bom, a aposentadoria deve ser vista como sendo uma nova fase na vida, ou uma fase da vida. Todas as passagens que nós experimentamos na nossa existência, elas geram geralmente conflitos. Quando a criança chega, por exemplo, na adolescência, ali ela tem que experimentar mudanças de identidade, mudanças físicas, mudanças de posicionamento diante da sociedade. E nós vemos isso também na terceira idade, quando a pessoa se aposenta. Nós vemos mudanças físicas, mudanças de identidade, mudanças de posicionamento diante da sociedade. E toda mudança, ela gera um certo desconforto. Porque nós, seres humanos, costumamos gostar de nos acomodar. Porque a acomodação gera para nós a sensação de uma segurança. E o novo nos coloca dentro de um espaço de instabilidade. O que será que vai acontecer? Algumas pessoas que se aposentam até pensam, né? Vou morrer daqui a pouco. O que será que é a morte? Embora eu queira dizer aqui que se aposentar não significa morrer, né? Você até conversava que tem a quarta idade, né? A pessoa chega na terceira idade, depois tem a quarta idade pela frente e pode passar dos 100 anos de repente. Antes de eu ouvir o Paulo, é interessante, né? Porque eu já ouvi muitas vezes essa comparação desse período, adolescência, juventude, com esse momento da terceira idade. São talvez os momentos mais similares da vida, né? Em termos das mudanças que você tem que enfrentar, né? Mudanças sociais, etc. Às vezes até as mudanças físicas também, mesmo, né? Que acontecem. Mas a repercussão é mais social até do que física. Porque a sociedade ainda não conseguiu trabalhar essas questões, né, tanto da adolescência, da infância e da adolescência, quanto do envelhecimento. Então, na verdade, a gente tem uma polaridade, né, de conceitos do qual a sociedade ainda não juntou, que é a intergeracionalidade, daí as dificuldades para tratar dos dois polos, como você mesma colocou. Exato. Mas vamos ouvir o Paulo, que já está aposentado aí. Você se preparou para a aposentadoria, Paulo? Absolutamente não. Deixa eu te explicar aqui como é que é o meu conceito com relação ao trabalho. Eu nunca me vi trabalhando na vida, porque eu faço o que eu gosto, sempre fiz o que eu gosto. Outro dia eu tenho 3 filhos, todos bem-sucedidos, não precisam de mim absolutamente para nada. E um dia minha filha me perguntou, a mais nova, falou, pai, como é que é esse negócio de trabalhar? Eu digo, minha filha, eu não sei. Eu brinco o tempo todinho de ganhar dinheiro. Eu trabalho na área comercial e minha vida se deu assim. Eu me vejo a pessoa diferenciada nesse aspecto. Porque a pessoa que faz aquilo com prazer,
no dia a dia, ela não sente peso de nada. A aposentadoria aconteceu naturalmente na minha vida, continuou e, por menor que seja, porque o aposentado é realmente, eu vejo ele discriminado socialmente no país que nós vivemos, mas eu não notei, isso foi um plus que entrou alguma coisa a mais, e eu continuo ativamente, porque eu tenho tido o privilégio de ter, apesar de ter 3 estentes, mas foi acidente de percurso, está indo tudo legal, continuo ativo, trabalhando naturalmente, me exercito bem, não sinto cansaço para nada, não me vejo cansado. Quando eu vejo jovem, até como meu neto, eu tenho um neto de 17 anos, ele adora dormir, eu digo, caraca, depois tu vai ter o tempo todinho para dormir, eu não me vejo com, sabe, cansaço, esse cansaço não me bate. Que coisa boa. Quando tem um feriado muito prolongado, eu não gosto. Eu gosto de estar ativamente trabalhando, porque é uma distração. Para com isso, que isso? Pois é, deveria parar, mas não sei como. Entendeu? Não sei como. Ele está trazendo, Celeste, uma questão do conceito de juventude psíquica, né? Perfeito, perfeito. Né? Não necessariamente é orgânico. E que juventude passa também por aí, né? Uma coisa é a idade, a outra coisa é esse espírito, essa questão da juventude, né? Que estar jovem, né? Que ele pode, a gente já algumas vezes fala disso, né? Muitas vezes jovens que são tão velhos, né? E pessoas mais idosas que são tão jovens, como parece que é o Paulo aqui, né? Nessa história, não quer nem feriado, para com isso. Feriado é bom, é tempo da gente descansar. Eu não vou deixar você falar agora não, porque eu tenho que ir para o intervalo, tá bom? Tudo bem. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já, porque eu quero também entender com vocês se hoje, aposentar hoje, é igual ou o que mudou em relação a, por exemplo, 10, 20 anos atrás? É a mesma coisa? O que mudou, né? Como que a gente pode se preparar para encarar esse momento de aposentadoria? Tá legal? Mas eu volto contigo, deixando você falar, tá bom? Intervalo.